Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo de qualquer linha do tempo alternativa ou local do multiverso. Está começando mais um Nerd Anônimo Entrevista. Se você veio aqui no nosso vídeo por qualquer recomendação do YouTube, já clica no joinha para nos ajudar a produzir, clica em compartilhar o nosso vídeo, deixa o seu comentário. Hoje, no Nerd Anônimo Entrevista, nós vamos começar sempre, no nosso quadro, trazendo figuras da cidade do Rio Grande. Então, hoje, convidamos o Lau, da Fator X, e também da Areia Hostil, para falar um pouquinho sobre o ser nerd de Lau. Dá um oi pro pessoal aí, Lau. E aí, pessoal que está assistindo o Nerd Anônimo, é um privilégio e um prazer estar colaborando com esse programa, que eu já sou fã há muito tempo, já participei em algumas ocasiões lá nos programas da FURG FM, e eu quero te dizer que eu acho que eu sou o nerd menos anônimo de Rio Grande, talvez eu seja o mais reconhecido para o bem e para o mal. É verdade, não. E o Lau é um baita apoiador, sempre esteve disponível para a gente, para todas as coisas que o Nerd Anônimo precisou e sempre teve lá, né? Tipo assim, quando a gente acha que tem alguma coisa obscura, Lau tem, né? Lau sabe do que fala. Olha, nem sempre eu sei o que eu falo, mas no mínimo eu tenho vontade de saber para falar direitinho, né? Lau, assim, ó, a ideia desse quadro é porque a pessoa que está nos assistindo, ela conheça um pouco do Lau Nerd, né? Também o Lau que trabalha, que tem família, o Lau que é pai. Então, o Lau não se resume só ao ser nerd, mas o Lau também tem uma vida, tem toda uma correria, tem toda uma coisa. Mas me diz uma coisa, quando que tu, Lau, te percebeu um nerd? Que tu diz assim, pá, eu sou apaixonado demais por isso. Tem alguma coisa... Eu fui picado, que nem a gente diz, pela coisa da cultura pop, pelo fato de ser nerd. Então, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, né, dias atrás, eu fiquei pensando nisso, né? No meu caso, é uma pergunta ainda que eu não tenho uma resposta muito, né, completa para te dar, porque eu tive o privilégio de crescer num ambiente doméstico que os meus pais já gostavam muito de histórias em quadrinhos. Então, para mim, foi muito natural, antes de aprender a ler, antes de eu me alfabetizar, eu me lembro de folhear de forma completamente natural os quadrinhos do Fantasma, Mandrake, Turma da Mônica, Tio Patinhas. Então, as histórias em quadrinhos, elas têm uma potência muito grande para isso que hoje tu olha para mim e diz que eu sou um nerd, né? Eu acho que foram as histórias em quadrinhos que eu nunca abandonei e nunca vou abandonar essa paixão que eu tenho pelas histórias em quadrinhos. E quando eu comecei a aprender a ler e comecei a colecionar quadrinhos, e eu não parei de fazer isso no decorrer da minha vida, os quadrinhos foram me trazendo para outros mundos nerd, né? Que o cinema, animação, o game, né? As action figures, o RPG, os card games. Então, assim, mas quando eu comecei na minha infância, eram só as histórias em quadrinhos. E eu tive uma infância muito solitária também, né? Na verdade, assim, eu me encorajei a me assumir, né, dentro desse cenário nerd. Acho que foi a partir dos anos 90, quando eu abri a Fator X, a loja, né, que aconteceu lá no final da década de 1990, que eu pude perceber, né, com mais profundidade, digamos assim, todo esse acontecimento, né? Agora tu tem que entender, né? Eu estou falando de que eu comecei a ler histórias em quadrinhos lá no longínquo anos 70, né? Eu consegui pegar todo o apogeu dos quadrinhos no Brasil dos anos 80, né? Pensando, né, tudo que foi publicado de bom no Brasil nos anos 80 e depois anos 90, pegando todas as editoras, tudo que foi chegando tanto no Brasil como no mercado lá fora. Então, assim, eu nunca tive problema, digamos assim, Fernando, de assumir que eu sou nerd e nem me relacionar com esse mundo nerd. Nesse caso, para mim, a minha vida foi uma sucessão de escolhas e acontecimentos que fez que esse meu envolvimento com esse mundo nerd pudesse ter sido tão natural. E isso que eu acho tão bacana, assim, porque para mim é extremamente natural conviver com esse ambiente, completamente natural mesmo, que não poderia deixar de ser diferente. Mas eu entendo quando tu falas isso, porque eu pude perceber, no decorrer da minha vida,
como muitas pessoas sofreram com isso, né? E ainda sofrem, talvez, né? Porque a gente brinca que hoje parece ser menos difícil ser geek, ser nerd, gostar dessa cultura, porque hoje parece estar na mídia, tá na moda, tá no cinema, tá mais... Quando tu tava nos anos 80, nos anos 90, isso era muito difícil. E a gente não fala que é ruim o cenário de hoje, não é isso. Mas é que foi um cenário diferente. Era um cenário mais hostil tu assumir publicamente que tu gostava disso. As pessoas debochavam, né? De tu gostar disso, de tu ter essa tua paixão. Mas eu acho que, acima de tudo, é legal ver que isso mudou. Que a pessoa não é mais hostilizada por gostar de A ou de B. Pelo menos quando a gente fala de cultura pop, infelizmente ainda não é geral, né? Existe Eu acho também, assim, eu fico pensando também que talvez num período recente, como essas décadas que a gente citou, houvesse uma certa tradição de jovens, meninos e meninas, né? Ou talvez até mais meninos, né? Inclusive isso, consumir quadrinhos e determinadas coisas até uma determinada idade. Depois ele tinha que romper com isso, ir para a universidade e seguir uma vida social distante, né? Desse universo. E hoje, evidentemente, né, com esses últimos anos, essa indústria cultural, né, transformou todo esse mundo que a gente gostava também, né, tem um apelo comercial muito grande. Então, na verdade, né, o capitalismo se apropriou do mundo nerd. Agora, o que antes era nós estar fora do sistema, antes ser nerd era estar fora do sistema, né? E agora ser nerd é estar dentro do sistema. É verdade, é verdade. E como a tua nerdice conseguiu ser influência para o Lau profissional, para o Lau que trabalhou, para o Lau, a profissão do Lau? Tu te encontrou na cultura pop? Teve alguma obra que mexeu contigo e que diz, pá, eu quero atuar nessa área? Como é que foi? Então, eu durante muito tempo, né, muito tempo mesmo, eu persegui o sonho de ser um quadrinista profissional, né, mas sempre tendo, né, pleno conhecimento que o desenho, né, o meu desenho, o meu traço, né, o meu imaginário é muito longe desse quadrinho comercial tradicional, inclusive o quadrinho de super-herói. Embora eu seja um fanático por super-heróis de fato, eu sempre tive consciência que o que saía, a minha expressão que saía de dentro de mim, era para um nicho, né, de mercado muito específico, né? Mesmo assim, eu persegui durante muito tempo viver em torno da minha arte. E aí, né, na medida do possível, o que eu fui fazer? Fui fazer artes visuais, né? Depois especialização ainda na área das artes, e aí fui trilhando possibilidades de mercado, né, na área da ilustração, do desenho. Então, essa minha relação com o desenho, eu procurei investir e desenvolver de todas as formas possíveis, sempre buscando uma possibilidade, né, de investir muito nas minhas histórias em quadrinhos. E aí acontece uma ruptura natural e que faz algum sentido, porque quando eu entrei para as artes visuais, lá em 99, 2000, eu em seguida me apaixonei pelo vídeo e fui fazer estágio na FURG TV. E naquela época, a relação com o vídeo era muito diferente como é hoje, e evidentemente, quando eu comecei a entender a relação da narrativa dos quadrinhos para a decupagem da edição de vídeo, né, aí eu fui investindo também no mercado profissional do audiovisual, né, que é aquela velha história, né, a gente precisa ter uma profissão que possa bancar as nossas paixões nerds. E é uma profissão muito digna, né? Professor de artes visuais, videomaker. Então, de alguma maneira, né, quando eu atuei já como arte educador, ou quando eu atuo como videomaker, com certeza, todo esse arcabouço, que toda essa potência, e tu é um historiador, tu sabe que aquilo que é pejorativo falar do nerd, pelo amor de Deus, qualquer autor de história em quadrinho, de histórias em quadrinhos, roteirista, escritor de RPG, a gente acessa uma quantidade enorme de informações, de cultura, de marcos históricos. Então, assim, a capacidade criativa e intelectual de um produtor, né, de produtos nerd, geralmente são homens e mulheres que têm
belíssima biblioteca, que tem uma visão de mundo, que tem uma hipersensibilidade, que estão atentos a uma série de transformações sociais, inclusive. Então, assim, eu acho que eu tive a felicidade de tratar toda essa minha paixão e essa minha relação, principalmente com as histórias em quadrinhos, com muita naturalidade e com muita vontade de entender, inclusive, por que eu nasci com essa vontade de fazer quadrinhos, né? Que eu não tenho essa resposta, tanto que eu continuo fazendo histórias em quadrinhos até hoje. Eu acho que percebeu o quanto, acima de tudo, que o nerd ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Uns fazem como hobby, eu digo assim, vestindo a capa e botando a máscara quando vão viver o hobby, e outros conseguem tipo trazer isso para sua assim, para seu cotidiano, né? Se conseguem ter no seu cotidiano a sua nerdice, no seu, não sendo uma outra parte da sua vida, e sim fazendo parte da sua trajetória, né? Me diz uma coisa assim, ó, tá, o Lau do HQ, o Lau videomaker com a produção de material de imagem e o Lau com a sua coleção. O que que tu tem assim? A gente estava comentando que a tua coleção é um pouco pequena, né? Que tu tem algumas coisas assim que tu vai comprando, que tu vai agregando pela tua. Tu é um colecionador mais do cinema hoje ou mais dos quadrinhos? O que mais tu tem hoje? Então, eu já tive uma coleção muito grande de histórias em quadrinhos, né? E uma coleção do qual eu me arrependo muito de ter me desfeito de vários livros, vários títulos, porque quando eu abri a Fator X lá em 97, eu acabei colocando como capital de giro, né? Basicamente toda a minha coleção. Eu já tive coleções completas naquela ocasião, né? No final dos anos da década de 1990, praticamente assim, todos os heróis da TV, todos os Capitão América, quadrinhos da Block, quadrinhos da editora VEC, da Rio Graphic. Então, assim, eu tinha muita coisa, né, muita graphic novel, tinha muito material, muito quadrinho importado, e eu acabei vendendo quase tudo aquilo na época da Fator X, porque eu precisava, de fato, né, viver como eu queria ter experimentar ser um proprietário de uma loja de histórias em quadrinhos e RPG. Então, assim, eu acabei realmente me desfazendo de muitos quadrinhos, né? E depois, lendo muitas entrevistas com desenhistas de histórias em quadrinhos, muitos deles diziam nas entrevistas que o melhor para um quadrinista potencializar a sua originalidade interior, para potencializar a sua criatividade, era ele não ler quadrinhos de outros autores, né? Então, um ou outro autor disse isso para mim, né, em algumas entrevistas, e eu acabei não tendo apego pelos quadrinhos que eu me desfiz. Mesmo assim, eu preservei algumas coisas que para mim são inevitáveis assim manter na minha vida, como essa edição, por exemplo, do Guerra nas Estrelas, né, que era Guerra nas Estrelas, ou quando foi lançado o filme no Brasil em 77. Então essa aqui é a quadrinização que saiu pela editora Block de 1977. Então, por exemplo, isso aqui é um tipo de material que eu não vejo sentido em vender, né? Sim. Para que eu vou vender isso? Ao mesmo tempo, isso aqui acaba sendo aquilo que a gente conversou também ontem, que isso diz respeito muito à minha própria intimidade. Assim, eu me lembro, imagina quantas e quantas vezes eu já reli essa revista, e é isso, cada vez que eu folhei, eu fico me lembrando de mim mesmo, né? Em outros momentos da minha vida, né? Em quantas casas eu me mudei, sempre trouxe essa revista sempre junto comigo, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho muito menos quadrinhos hoje, de fato. Eu tenho muito livro de arte, muito livro sobre cinema, muito livro de RPG, muito livro sobre cinema, muito livro de making of. Eu gosto muito de livros de making of de filme. Então, hoje, assim, eu não tenho tantos quadrinhos como eu já tive, né? Por outro lado, eu tenho muitos amigos e amigas que têm muitos quadrinhos. O Jaime mesmo se eu precisar acessar algum material de alguém, eu sei que eu vou ter algum amigo que eu vou recorrer. E, por outro lado, assim, em termos de colecionar, sim, colecionar mesmo, eu gosto mesmo de comprar filmes, né? Filmes em Blu-ray. Eu gosto muito de ter, mesmo com streaming, com essa coisa de baixar filme e tal, mas eu realmente gosto da coisa física, da embalagem, de ver as minhas prateleiras com muitos filmes, assim, porque os filmes também são diferentes, assim, assistir filme, os filmes que eu gosto, evidente,
influenciam, sim, de fato, os meus quadrinhos, né? Muito mais do que outros quadrinistas, assim. Mas é isso, né? É interessante, Fernando, porque as decisões que eu tomei em algum momento dizem respeito às decisões que eu tomo ainda hoje, que é sempre para influenciar o meu fazer em relação às minhas histórias em quadrinhos, né? Agora me diz uma coisa assim, se tu pudesse deixar uma mensagem para quem quer seguir essa carreira, tipo, o cara que gosta de desenhar, o cara tá... É o nerd que tá aqui em Rio Grande, que tá... gosta de desenhar e quer tentar investir em tempo, em produzir o seu material. Se tu pudesse deixar uma dica para alguém que está começando agora, qual seria assim a dica que tu deixaria assim para alguém que está começando agora? Olha, assim, eu vejo que nós estamos numa sociedade, principalmente nesse momento, extremamente conturbada, né? E eu sempre imagino que muitas pessoas, inclusive, têm muita dificuldade de praticar a sua arte, porque precisam trabalhar, estão na correria, na batalha, porque desenhar depende muito de ter um ambiente doméstico, que tu possa ter o teu silêncio, o teu espaço, né? E que tu possa chegar em casa, descansar, te alimentar e dedicar algumas horas para desenhar. Então, muitas vezes na minha vida, eu não consegui desenhar como eu queria por conta disso que eu te falei, né? Eu já trabalhei no comércio, eu já trabalhei em cartório, trabalhei em loja de xerox, eu trabalhei em várias situações em outros momentos da minha vida que era para me sustentar, né? Então, assim, dependendo da capacidade doméstica e financeira, né, de um ou de outra pessoa, o importante, eu acho, se tu pensar que desenho envolve técnica, então tem que praticar, né? E achar algum dispositivo que possa desenvolver a tua poesia interior. Eu te disse hoje o que estimula a minha poesia interior é assistir muito filme. Assistir filmes me dá sempre a vontade de logo em seguida ir para o meu universo gráfico. Então assim, eu acho que seria muita ousadia da minha parte dar uma receita de bolo. O que eu Sim. posso dizer assim, Rio Grande tem o curso de artes visuais na FURG, licenciatura e bacharelado, né, para quem já tiver naquele tempo de vida que possa entrar por uma universidade. Então, eu acho que, por exemplo, a universidade ela oferece uma bagagem histórica, técnica, envolve toda uma convivência que pode, com certeza, contribuir com o fazer artístico, né, do sujeito. Mas, por outro lado, assim, hoje o YouTube te oferece uma série de aulas, comprar materiais, né, folhas, canetas, enfim, está muito fácil aqui em Rio Grande também. Se tu não compras em Rio Grande, tu pode comprar pela internet. E o que eu quero dizer, assim, ó, que mais uma vez, sem parecer piegas, né, nem dar uma receita de bolo, eu acho que é tu aprender a organizar a tua própria vida e realmente dedicar um tempo e investir naquilo que é importante para ti, né? Para mim, sempre foi importante investir meus tempos possíveis na minha relação com a minha arte, com meus quadrinhos, com meus desenhos, com os meus personagens. Eu te digo, para mim sempre foi isso muito natural, assim, foi muito natural. Por mais que muitas vezes eu sofresse de não ter grana para comprar determinados materiais, uma boa caneta, comprar um computador, um scanner, enfim, às vezes eu estou num tempo da minha vida que hoje eu consegui acumular alguns recursos técnicos, né, alguns materiais. Hoje eu tenho hoje uma construção muito diferente que eu tinha há 30, 25 anos atrás. Então, como tudo na vida é uma construção, né? E tu sabes, né, porque tu é um historiador, que se a gente quer e foca, a gente consegue construir. Né? Talvez o caminho não seja exatamente aquele que a gente... Como eu te disse, eu nunca consegui ser um quadrinista como eu sonhei um dia ser já no passado. Né? Eu sempre queria ser um quadrinista dentro daquela... Né, de uma certa repercussão dentro de um contexto de mercado e tal. Por outro lado, a minha paixão pela minha arte e por esse mundo nerd é tão grande que não há espaço para frustrações, né? Eu só estou sempre buscando uma possibilidade de me conectar. Só essa possibilidade de estar conversando contigo agora já é um privilégio, ou seja, esse mundo nerd me trouxe para novos amigos e amigas, então essa relação afetiva também é importante, né? Tu te permitir lançar mão, né, dessa paixão pela arte que tu tiver, assim, pelo nerd, e te permitir fazer amizades, cara, porque no final das contas, o que sobra para nós nesse mundo, né? São É as verdade. relações afetivas, né? Eu acho que isso é tão importante, na verdade.
Pô, Lau, assim, ó, sem palavras, porque eu acho que é isso aí mesmo. Acho que a gente tem que se dedicar para aquilo que a gente gosta, se adaptar dentro da nossa realidade e, acima de tudo, persistir. Eu acho que é isso que tu, resumindo o que tu falou, assim, eu acho que é bem essa realidade que a gente vive. Eu acho que as dificuldades vão existir, eu acho que a tua fala é linda nisso, porque tu percebe que existe a necessidade da pessoa se dedicar, mas ela tem que se adaptar dentro daquilo que ela está inserida e aprender a se reinventar. Eu acho que isso é, sem sombra de dúvidas, a vida. É a gente aprender a se reinventar. Queria te agradecer por essa fala, por esse momento que tu pôde partilhar com a gente. Assim, e que com certeza terão outros. E que nós vamos voltar e nós vamos fazer outras falas para, com certeza, ter esse bate-papo. Isso não é o último. Com certeza é o primeiro de vários. Não, e eu agradeço muito a oportunidade e com certeza eu ficaria feliz se existisse outras oportunidades, porque aí tem o outro lado, né? Tem o lado do nerd ego, né? Porque aí eu gostaria realmente de mostrar minha coleção, mostrar meus action figures, mostrar minha coleção de Blu-ray, meus filmes raros, minhas revistas raras. Então, assim, eu estou à disposição de vocês e eu desejo assim para vocês assim vida longa e próspera, porque nós precisamos de vocês para retroalimentar essa cena, porque eu Tá sou certo. um dinossauro, né? E eu preciso que venham novos e novas mentes nerds Obrigado. para que a nossa cena local seja sempre, né, rica, e como sempre foi, na verdade. Tá? Rio Grande não é tão trágica como se pensa, né? Não, acho Então que o pessoal tem que tem se ligar muita que coisa tem, né? legal acontecendo. O pessoal tem que se ligar que, por mais. O pessoal às vezes se menospreza dizendo porque a gente é a cidade mais ao sul do Rio Grande do Sul. E às vezes o pessoal parece que esquece que, na verdade, a gente tem um cenário e que a gente tem que valorizar também o nosso cenário local. Valeu, Lau, assim, ó. Nossa, bah, não sei. Dá vontade de só dizer assim, terminamos. É... Então é isso, terminamos e nos despedimos com o meu amigo Boba Fett aqui, ó. o Boba. Aí, o Boba Fett. Esse Boba Fett tu comprou tu falou pra mim, foi no Eu Retorno falei de para ti, Jedi? isso aqui é só um spoiler para quando a gente for falar da minha coleção um dia. Esse Boba Fett aqui é dos anos 80, eu comprei quando foi lançado o Retorno do Jedi. Esse aqui foi comprado lá nos anos 80, então esse aqui é um dos tesouros da minha coleção que eu não me desfaço. Tá certo. Bem, cortando, mas se você está nos acompanhando até agora, deixe seu recado. Agradecemos a presença de todos, em especial a presença de ti, Lau. Obrigado pela força. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam no Facebook, no Instagram, para mais material do Nerd Anônimo. Desejamos a todos e a todas uma boa semana, se cuidem. Valeu! Muito obrigado e tchau!